Bom dia, vamos começar mais uma sessão didática. Tem alguém com o microfone ligado? Então vamos lá, Ana, pode se apresentar. Deixa eu compartilhar sua tela aqui. Tudo certo em casa com a tela? Se ninguém falou nada, acho que está tudo certo. Pode ir, Ana. Bom dia, gente. Meu nome é Ana Luísa, eu sou a Irmã de Neuza aqui do João, e hoje eu vou trazer para vocês uma apresentação sobre a perfusão à beira-leito, como identificar e alguns parâmetros prognósticos. Quem que me orientou nesse trabalho foi a Luísa Diniz, que é a nossa plantonista do Poli e da UFA. Aí eu dividi o nosso trabalho, né, em 5 partes. Falar brevemente sobre o choque, sobre alguns marcadores perfusionais, e em seguida eu vou falar do Morphin Score, que é o nosso ponto-chave da apresentação. E aí depois algumas conclusões e uns desafios futuros. Então, né, o choque é uma condição de falência circulatória potencialmente ameaçadora à vida, de modo que é muito importante que a gente identifique, preferencialmente também já identifique a etiologia, né, para fazer o correto manejo. E aí, né, quando a gente está diante de um paciente em contexto de choque, a gente pode observar alguns parâmetros, né, à beira-leito. Dentre eles, a hipotensão, que pode ser tanto absoluta, né, quando a gente tem uma sistólica menor do que 90, ou uma média menor do que 65, relativa, quando a gente tem uma queda da pressão sistólica maior do que 40, ortostática, né, quando a gente muda de decúbito, né, decúbito dorsal para o ortostatismo, a gente tem uma queda ou da sistólica, né, maior do que 20 e ou da diastólica maior do que 10, e também aquela hipotensão que a gente necessita de vasopressores para manter, né, a pressão dentro dos parâmetros adequados. É importante lembrar que no contexto inicial de choque, a hipotensão não necessariamente vai estar presente, né? Por conta de mecanismos compensatórios. Então, né, num contexto de ebulição, às vezes o paciente pode chegar normotenso ou até mesmo hipertenso. E aí a gente teria também a taquicardia como um mecanismo compensatório, a taquipneia, geralmente associada, né, a uma acidose metabólica, alteração do estado mental, que geralmente se dá pode se dar ou por uma queda, né, do fluxo sanguíneo para o sistema nervoso central, ou por uma encefalopatia metabólica, e geralmente ela vai se apresentar num contínuo, né, iniciada por agitação, seguida de confusão ou delírio, e depois de obnubilação e coma. A gente também teria a acidose metabólica, a oligúria, né, caracterizada por um débito urinário menor do que 0,5 ml por quilo-hora. E aí a oligúria pode se dar tanto por uma depressão volêmica, quanto por um desvio do fluxo dos rins para outros órgãos, né, vitais, e também por uma lesão renal direta. A gente também tem a hiperlactatemia, né, que já é conhecidamente, né, já se sabe que ela está associada a piores desfechos. E uma manifestação um pouco mais tardia, né, no contexto de choque, seria a pele fria, úmida e cianótica. Aí pode passar. E aí, nesse contexto, né, de observação dos parâmetros periféricos, que a gente pensa no Morphin Score, que vai ser, né, um mosqueamento caracterizado por uma descoloração heterogênea da pele, né, se dá pela vasoconstrição periférica. E aí, a observação do Morphin Score é feita na área ao redor do joelho, né, de modo que a gente observa a extensão dessa área. Então, ele é classificado, né, em 5 níveis, considerando também o nível 0, que seria a ausência de mosqueamento. O nível 1, que seria o mosqueamento, né, do tamanho até de uma moeda. O nível 2 não ultrapassaria a parte superior da patela, e isso também, né, pensando diametralmente oposto. O nível 3 seria até o meio da coxa, o 4 até a virilha e o 5 além da virilha.
E ele tem algumas características interessantes, né? Que seria que ele é fácil de aprender e fácil de usar, não é invasivo, né? Feito à beira-leito. E além disso, ele é altamente reprodutível, né? O capa dele, né, que seria a concordância entre observadores, é de 0,87, o que a gente considera um capa muito bom. E aí, o que motivou o nosso tema, né? Foi um paciente, né, que a gente recebeu no CPI-5, que chegou num contexto de choque séptico. E aí, né, correndo o leito com a Nath, com a Luizinha, a gente observou que ele tinha esse mosqueamento ao redor do joelho. E assim, o score dele na hora da avaliação era de 4. E aí, a Nath perguntou se eu já conhecia esse score, e aí eu falei que eu tinha ouvido falar no contexto da UPA, e aí a Luizinha acrescentou que que ele teria relação talvez com o nível de lactato, talvez com a mortalidade. E aí a gente ficou assim, mas então qual que seria a importância de saber isso, né? E aí a gente pegou alguns artigos para entender a real importância dele, né? Aí o primeiro artigo é esse daqui, né? Que ele é um importante preditor de mortalidade dentro de 14 dias, independente da dose de vasopressor e de outros parâmetros perfusionais, né? Aí pode passar. Ele é um estudo, né, que observou 259 pacientes com sepse ou choque séptico que foram admitidos em CTI. E aí, os pesquisadores, eles registraram os parâmetros perfusionais de forma seriada, né? A admissão, 6 horas após, 12 horas após e 24 horas após. E aí, os parâmetros que eles observaram foi a frequência cardíaca, a pressão arterial, o índice cardíaco, o débito urinário, o lactato e o Motley score. E aí, o que eles concluíram, né? A primeira coisa foi que a mortalidade, né, desses pacientes dentro dos 14 dias foi de 37%, e que os fatores que estiveram relacionados, né, predizeram essa mortalidade foram o Motley score, o nível de lactato e o débito urinário. Aí pode passar. Esse aqui, né, é um gráfico interessante que mostra para a gente que quanto maior o Motley score, né, maior era a chance do paciente evoluir para óbito. E aí, o que eles fizeram também no estudo foi tentar dividir esses pacientes, né, em subgrupos. Então, assim, entender se a dose de vasopressor estaria associada a um Motley score maior, se afetaria o Motley score, né, na predição da mortalidade. E o que eles viram é que o único fator que esteve relacionado, né, com o Motley score seria o lactato arterial, né? Os outros foram independentes. Ou seja, né, o Motley score, ele prediz a mortalidade associada ao lactato, mas independente dos outros parâmetros perfusionais. Aí pode passar. E aí, esse é o nosso segundo estudo, que aí ele também teve um delineamento parecido com o anterior, e aí também, né, ele fala, né, o título fala que o Motley score prediz a sobrevivência, né, em um contexto de choque séptico. E aí, eles também, né, pegaram pacientes com choque séptico, que foram admitidos no CTI, no Hospital Escola Quaternário, na França. E aí, eles instauraram medidas iniciais de ressuscitação seguindo um protocolo local e fizeram uma avaliação à admissão e também uma avaliação 6 horas após a admissão, né? A admissão, eles observaram, né, a pressão arterial, a pressão venosa central, o débito urinário, a função de VE, a volemia e o débito cardíaco. E 6 horas após a admissão, eles observaram tanto parâmetros macrocirculatórios, né, quanto parâmetros microcirculatórios. E aí os resultados foram os seguintes. Primeiro que eles conseguiram observar 60 pacientes. Todos eles chegaram em choque séptico e necessitaram do uso de vasopressor. O solto inicial deles, a admissão, né, era de 11,5, né, a média, e a taxa de mortalidade dentro de 14 dias foi de 45%. E aí, o que eles observaram foi que, após a admissão, né, as medidas iniciais que eles fizeram, né, de ressuscitação, praticamente todos os pacientes atingiram os parâmetros macrocirculatórios, né? Atingiram o alvo desses parâmetros. Exceto 4 pacientes, mas aí 56 conseguiram.
E o que eles observaram é que não houve diferença estatística entre os pacientes que sobreviveram e os óbitos. Isso dentro dos parâmetros macrocirculatórios. E, novamente, o que foi fortemente associado com a mortalidade dentro de 14 dias foi a oliguria, a hiperlactatemia e o Motley score. Aí, isso daqui, né, essa tabela representa, né, a diferença, a importância estatisticamente significativa, né, do débito urinário, do lactato arterial e do Motley score, né, que aí, quanto menor foi o débito urinário, maior foi a mortalidade, quanto maior o lactato arterial, maior a mortalidade, quanto maior o Motley score, maior a mortalidade também. E os outros, eles não encontraram essa relação. E aí, o Motley score ele também demonstrou para a gente outras duas características interessantes. Que foi, primeiro que eles fizeram essa curva, né, para avaliar a mortalidade em diferentes grupos, né, que eles agruparam o Motley score como se fosse assim, leve, moderado e grave. E aí, os pacientes que apresentaram, né, o Motley score de 4 a 5, não só morreram mais, como evoluíram mais rapidamente para o óbito, né, que aí aqui mostra temporalmente o tempo que cada um gastou para evoluir, né? E aí, se o Motley score é menor, eles morreram menos e demoraram mais também. E aí, uma outra característica interessante foi o impacto do decréscimo desse Motley score ao longo da ressuscitação, né? Então, o que a gente observou foi que aqueles pacientes que tiveram decréscimo, né, do Motley score, eles tiveram uma maior taxa de sobrevivência ao longo, né, desses 14 dias de observação. E aí, a última coisa que reforça um pouco do que eu já tinha falado no primeiro estudo é que eles conseguiram achar associação entre o Motley score e o débito urinário, né, representando, né, um Motley score que poderia refletir a hipoperfusão renal e um Motley score também que estaria associado ao lactato arterial que refletiria a hipoperfusão textual, né, em geral. E aí, né, ele poderia ser um parâmetro que refletiria, assim, disfunções orgânicas, né? Isso foi corroborado também pelo Motley score, está associado a quanto maior o Motley score, maior o SOFA, né? O parâmetro que não foi observado relação foi um parâmetro macrocirculatório, né, que seria o índice cardíaco, em que independeu. O Motley score poderia estar alto ou baixo, que ele não teve relação, né, com o índice cardíaco. Aí, né, a partir desses estudos e tudo, o que a gente quis trazer para vocês, de importância e tudo, é que o Motley score é um parâmetro fácil de usar, né, nem sempre ele vai estar presente, nem sempre a gente vai conseguir observar, mas ele é muito fácil, né, é uma ectoscopia. E ele é altamente reprodutivo. Então, na hora de passar o caso, de observar, de deixar no prontuário, é algo que seria interessante para a gente, né, para ter como parâmetro prognóstico para o paciente. E ele tem a relação com o nível de lactato, né, e é um preditor de mortalidade pelos nossos estudos. E aí, o que fica de desafio para a gente é pensar no Motley score como um possível alvo de tratamento, né, no nosso manejo clínico. Porque a gente sabe, por exemplo, que o nível de lactato, quando a gente guia os nossos tratamentos, uma lavagem de lactato, né, que a gente tem melhores desfechos, né? Então, será que com o Motley score, tendo essa relação com o lactato, a gente conseguiria desfechos mais positivos? Ou então, assim, só o Motley score mais o nível de lactato, será que teria uma diferença positiva, né, para os nossos pacientes? Aí fica aí, né, o desafio que talvez a gente possa colocar até aqui no nosso hospital para observar e tudo, colocar uma pesquisa, talvez, né? Aí, essas foram as nossas referências. Queria agradecer a Nath pela oportunidade da apresentação e a Luizinha pela orientação espetacular. E aí, qualquer coisa, podem me perguntar, tá bom? Aula linda, né, menina? Alguém conhecia o Motley score? Alguém não? Não conhecia, né?
Eu não sei se você está lembrando do artigo, quando fala aquela questão de variação do módulo de corpos, sempre variável. Você lembra se tinha algum decréscimo estabelecido, mesmo que variável de 4 para 3 já considerava? Já considerava, eles falavam assim, independente do nível que estava, independente para onde que ia. Muito boa apresentação. A dúvida é quando a gente faz o prognóstico, não só pela variação, o prognóstico de 14 dias dos artigos era referente ao primeiro exame ou tinha um horário ideal para ver? Era o modo score da admissão ou era o modo score do... Se eu não me engano, o primeiro artigo era o da admissão e o segundo seria após o protocolo inicial, né? De ressuscitação. Alguma coisa, Luizinha? Mas é um exercício de identificar que como aqueles pedidos tem uma data desse momento, dá tempo, realmente desse das pesquisas lá, porque eles não se a gente consegue já para a gente talvez e a questão cultural talvez é uma dúvida também. Uma desvantagem desses dois estudantes, os dois são observacionais, ao contrário do ano, mas eles são perspectivas assim, atitudes deles. Queria que a minha apresentou em 2019, recente, mas às vezes como mais para poder comparar mesmo, essas são novidades que eu estou para poder criar a gente mais. Eu acho que reforça aquilo que a gente viu discutindo sepse mesmo, né? O quanto que com o decorrer dos anos a gente está ficando menos invasivo e reforçando a importância de a gente estar mais à beira do leito, né? Então, mais uma opção para a gente ganhar à beira-leito, né? Às vezes, a gente até discutiu isso essa semana lá no CTI, como a dobutamina do leito 10, né? Como que às vezes a gente fica focado em clareamento lactato, delta PP, saturação venosa central, fazer aquelas contas loucas e às vezes o paciente está contando para a gente pela perfusão, pelo Morton score, pelo débito urinário, pelo nível de consciência. Às vezes é mais fácil a gente pensar nesses parâmetros que estão na nossa cara do que ficar fazendo contas e inventando, né, coisas que tá na nossa cara, né, que não precisa. Beleza? Mais alguma pergunta? O paciente pode estar sem Morton score. Seria o zero. Zero e o paciente chocado. Essa é a minha dúvida. Uhum. Desses pacientes que foram admitidos, a maioria, na verdade, não apresentava. Então é um fenômeno. O paciente pode estar chocado e não ter Morton score. Mas tem esse percentual? A maioria estava sem? Tem. Fora a mutação transformada. No primeiro estudo, do primeiro e do segundo eu tirei foto, porque eu imaginei que essa dúvida ia surgir, sabe? E a ideia mais interessante é esse outro parâmetro que ele pode criar internamente. A redução dele, uma vez presente ele diminui na quantidade. Mas se tiver um paciente chocado e tiver uma Morton em zero, isso não quer dizer que... Não. Até o paciente mesmo, depois que Dificuldade, né? Beleza, alguém de casa quer perguntar alguma coisa? Acho que não, né? Obrigada, Ana, adorei essa apresentação. Muito fofa. Vamos passar para a Clarice agora, para a segunda apresentação. Obrigada, viu, Lu? Ok. Aí.
Se quiser compartilhar a tela, fique à vontade. Pode estar aqui. Isso. Deu certo? Compartilhou aí? Deu. Assim que você falar, eu começo, Nath. Pode começar. Então tá, gente, para quem não conhece, eu sou a Clarice, eu sou plantonista aí do Pólio, né, como diz o Léo, neuroemergencista, que a gente lida muito com paciente neurológico, e eu estou focada nesses últimos meses que eu estou grávida lá, ainda mais no Pólio, porque na UPA está tendo mais casos de Covid, né? Então eu tô focando meus estudos mais para parte de emergência neurológica. E hoje minha aula vai ser sobre, deixa eu só reduzir o negócio aqui, sobre profilaxia de crise convulsiva em TCE, que é um tema muito recorrente, muito debatido, e ninguém, assim, sabe, faz, não faz. Normalmente, na experiência nossa, principalmente lá no Poli e também em outros hospitais com emergência neurológica, a experiência é o seguinte, normalmente, né, eu estou falando, generalizando, a pessoal da neurocirurgia prescreve para todo mundo e o pessoal da emergência ou da clínica fala que não é para prescrever para ninguém. Então, vamos desmistificar isso daí e ver qual que é a conclusão. Primeiro, quando que acontece a crise convulsiva em contexto de pós-TCE? De imediato, tem uma quebra de barreira para o sangue extravascular, para o parênquima cerebral. Liberação de citocinas pró-inflamatórias, desbalanço de metabolismo, principalmente do glutamato, edema com inflamação intensa cerebral, isso aí na crise precoce ou imediata. E depois, as crises tardias, a fisiopatologia é um pouco mais diferente, tem um rearranjo neuronal, fibrose, depósito de hemosiderina. Eu não vou entrar em detalhes, não, porque é um tema muito complexo e a gente não tem tempo para isso hoje, tá? Esse gráfico parece muito complicado, mas o que ele quer demonstrar é o seguinte, o nível de alteração de neutrófilos, morte neuronal, fibrose, reorganização de rede de neurônios, horas, dias e semanas após o TCE. E o que isso determina em crise convulsiva ou em epilepsia. E essa parte aqui de cima do gráfico, ela demonstra que um cérebro, após um traumatismo craniano, ele nunca mais é o mesmo. Olha a produção e a liberação de citocina, tudo bem que ela vai reduzindo nas semanas até se normalizar depois de semanas a meses. Mas olha a infiltração de neutrófilo, a infiltração de monócito, microgliócito, astrócito. Esse cérebro ele vai ser mais ativo e reativo do que um cérebro que nunca sofreu um TCE. Então, esse cérebro, um cérebro que sofreu um TCE, ou por fisiopatologia até semelhante, que fez um cérebro que fez um AVC hemorrágico, nunca mais vai ser o mesmo cérebro do que um cérebro que não teve um TCE ou não teve outras alterações. A classificação das crises convulsivas pós-traumáticas. A imediata, que ocorre 24 horas após a injúria, de 24 horas a uma semana, que são as crises precoces, e após uma semana, que são as crises tardias, ou se recorrente, uma ou duas ou mais, vai ser a epilepsia pós-traumática. Eu deixei uma seta aqui, porque a única que a gente consegue agir é nessa aqui, na crise convulsiva precoce. Essa aqui já teve as crises tardias, e já tiveram vários estudos que não existe nenhum modo, nenhuma medicação eficaz para profilaxia dessas crises aqui.
Vamos lá, a incidência de crise convulsiva nos traumatismos cranianos. A gente normalmente classifica os TCEs como os leves, moderados e graves, eu não vou entrar em detalhes, mas 13 a 15 um TCE leve, 9 a 12 um moderado e menor ou igual a 8 um TCE grave. Gente, olha a diferença da incidência das crises convulsivas no TCE grave para o moderado e leve. E tirando que 20 a 25% das crises convulsivas no TCE grave são crises subclínicas, a gente não consegue ver só por eletroencefalograma, são crises desperceptivas. E em trauma penetrante pode chegar a 50%. Então, assim, essa incidência em TCE grave e trauma penetrante é muito alta mesmo. E por que eu devo prevenir crise precoce, ou por que eu não devo prevenir crise precoce? A crise precoce está relacionada ao maior risco de status epilépticos. E a gente sabe que os status epilépticos têm uma mortalidade alta, acima até de 20%, dependendo da população, dependendo em paciente até acima de 80 anos, a mortalidade pode chegar acima de 86%. Você ter a crise precoce de 24 horas até uma semana após o TCE aumenta seu risco em 4 a 53% de ter epilepsia no pós-TCE. Eu me baseei aqui pelo Jornal de Epilepsia, um dos mais respeitados da neurologia, e os fatores de risco para ter essa epilepsia depois de crise precoce, principalmente são esses aqui, ó. Crise precoce, óbvio, né? Hematomas intracerebrais, principalmente subdural, contusão cerebral, um dano cerebral mais severo, inclusive uma amnésia durando mais que 24 horas pós-traumática, e idade avançada acima de 65 anos. A gente sabe também que as crises convulsivas, principalmente em paciente em contexto de TCE ou que tem algum sangramento cerebral, isso aí aumenta a pressão intracraniana pelo tônus adrenérgico. Isso aumenta o consumo de oxigênio cerebral, o que aumenta também o risco de hipóxia e vice-versa. Como eu já disse no anterior, eu tinha falado dos fatores de risco para epilepsia, agora os fatores de risco para crise precoce. Qual paciente que vai chegar lá para mim com pós-TCE que vai ter maior fator de risco para essa crise precoce? Paciente que tem contusão, principalmente cortical, o trauma penetrante a gente viu que é maior que 50% o risco de desenvolver crise convulsiva. Qualquer fratura, tanto linear ou afundamento, o afundamento tem mais fator de risco para crise. Glasgow menor ou igual a 10. Então, a gente observa que tem um mix aí dos pacientes com TCE moderado e grave, porque a gente considera TCE grave menor ou igual a 8, aquele considera menor ou igual a 10. Então, alguns subgrupos dos pacientes com TCE moderado, com Glasgow de 9 ou 10, eles vão ter esses fatores de risco para crise precoce, principalmente quando eles estão relacionados a esses 3 tipos de hemorragia, tanto a subdural, quanto a epidural, quanto a intraparenquimatose. E a gente sabe que muitas dessas duas, principalmente a epidural, são emergências cirúrgicas, e também é mais validado o uso de profilaxia em procedimento, pós-procedimento cirúrgico cerebral. Desculpa, passei sem querer. Peraí, gente, desculpa. Pronto. A crise convulsiva imediata também, do ictus do TCE até 24 horas, também aumenta o risco para crise precoce, ou imediata, o paciente teve um TCE e convulsionou. Isso é um fator de risco importante. A amnésia pós-traumática com duração acima de 30 minutos é um fator importante. Idade jovem, e isso aqui é engraçado porque a idade jovem aumenta o risco para crise precoce, mas a idade acima de 65 anos aumenta o risco para epilepsia pós-traumática. Então, são duas coisas um pouco diferentes. E paciente etilista crônico também aumenta o risco para crise precoce. Então, nesses pacientes, eu devo fazer ou não a profilaxia? Eu peguei um grau de recomendação 2A,
eles recomendam, com grau de recomendação 2A, a fazer a profilaxia nesses pacientes que eu citei no slide, no slide anterior, com aqueles fatores de risco. Foi baseado nos guidelines da Brain Trauma Foundation e da American Academy of Neurology. Essas duas entidades, elas são para o TCE, assim como a ESC e a AHA são para o IAM. Então, elas que ditam todas as guidelines. Então, elas têm um grau de recomendação, elas falam como um grau de recomendação 2A. E importante, em pacientes com aqueles fatores de risco que eu falei, quando o benefício da droga é maior que o risco. A gente tem que ver o perfil da droga e principalmente os efeitos adversos, que eles podem acontecer até em 8 a 10% dos pacientes. E ela só serve para prevenção de crise precoce. Crise tardia não foi demonstrado benefício da profilaxia. A profilaxia não funciona para crise tardia, apenas para crise precoce. Só que esses estudos, esse grau de evidência 2A, esses estudos têm limitações. São poucos estudos, cerca de 400 só no mundo, e foram estudos classe 2, 3 e 4, não teve nenhum estudo classe 1. Então, foram de moderada a baixa qualidade. Nesses estudos, o nível sérico das drogas não atingiu o nível adequado, foi um nível subótimo. E também houve falta de causalidade direta, ou seja, o estudo em si, ele demonstrou que a profilaxia reduz a chance do paciente ter crise convulsiva precoce e reduz o risco de epilepsia pós-traumática, mas eles falharam em demonstrar redução de mortalidade ou desfecho negativo, então falta dessa causalidade direta. A gente sabe que paciente epilético ou paciente que tem crise convulsiva precoce aumenta a mortalidade, mas o estudo, vocês entenderam? O estudo não fez essa causalidade direta, ele falhou nisso daí, os estudos, né? Mas os guidelines recomendam com grau de evidência 2A nos pacientes com fatores de risco, isso é importante. Qual droga que eu devo usar? Isso é importante falar que é para profilaxia. Se o paciente teve a crise convulsiva imediata, eu vou usar benzodiazepínico. Mas se o paciente ainda não teve e eu quero fazer a profilaxia, eu vou usar ou fenitoína ou levetiracetam. A eficácia das duas drogas foi demonstrada bem semelhante, com RR de 0,37. E a gente tem que considerar também os efeitos adversos das drogas. A fenitoína, ela tem mais efeitos adversos do que o levetiracetam. Até em 8 a 10% dos pacientes que vão receber fenitoína vão ter algum evento adverso, ou moderado ou grave. Os mais graves são bradicardia, arritmia, hipotensão, reação de hipersensibilidade, que são os principais. Sendo que na emergência a gente preocupa mais com esses 3 primeiros. A reação de hipersensibilidade é um pouco menos comum, mas é uma coisa que preocupa também. O custo, o levetiracetam é 10 vezes mais caro que a fenitoína, então é uma coisa que limitou um pouco. E a disponibilidade, a fenitoína é muito mais disponível que o levetiracetam na nossa realidade. Infelizmente, os estudos são poucos, principalmente porque fenitoína é uma droga muito barata, e como esses estudos que compararam fenitoína e levetiracetam falharam em demonstrar a superioridade do levetiracetam em relação à fenitoína, então, infelizmente, não há mais estudos, porque não tem interesse comercial em relação financeira para as grandes empresas investirem isso daí. Porque quem quer investir que a fenitoína vai ser boa? Porque a fenitoína é muito barato. A fenitoína custa entre 7 a 17 reais, o levetiracetam, uma ampola, é mais de 150 reais. Então, está explicado por que não tem tantos estudos. Mas ambas são eficazes e ambas são validadas para uso na profilaxia das crises. Uma coisa que eu percebo muito, que quando se faz a profilaxia de crise, normalmente ela está mal indicada, ou se ela está bem indicada, ela não é feita com a dose adequada. Essas drogas, elas têm que ser feita uma loading dose, que é a dose de ataque. No caso da fenitoína, de 15 a 20 miligramas por quilo.
Porque se eu não fizer essa dose de ataque, eu não vou atingir nível sérico o rápido o suficiente para prevenir essa crise precoce. A fenitoína, por exemplo, ela vai atingir, se eu entrar já com a dose de manutenção, que seria 100 miligramas de 8 em 8, ela vai atingir nível sérico após 5 dias. Então, se eu quero prevenir crise precoce, teoricamente, o paciente estará protegido só do 5º ao 7º dia, porque no 7º dia eu vou interromper o uso dessa droga. Então, não faz sentido eu entrar só com a dose de manutenção. Eu tenho que fazer uma dose de ataque como se fosse no status, mas a gente sabe que não é, para já no primeiro dia, olha esse traçadinho preto nesse gráfico aqui, para já no primeiro dia eu atingir o nível sérico e depois fazer a dose de manutenção por 7 dias. Agora, olha a diferença da fenitoína ou de outra droga, do levetiracetam no caso, se eu só deixo a dose de manutenção sem a dose de ataque, nessa linha rosa aqui, olha. 3, 4, no 5º dia eu vou atingir o nível sérico terapêutico que faz a profilaxia, que no caso é 10 a 20 microgramas por ml de plasma. Então, se a gente for fazer a profilaxia de crise, tem que fazer com a dose certa. Eu confesso que eu mesma fazia errado, deixava dose de manutenção, e então eu não protegi meu paciente do 1º até o 5º dia, só teoricamente do 5º ao 7º dia. E importante, eu fiz a profilaxia, eu vou suspender após 7 dias, gente. Não deixe o paciente com anticonvulsivante ad eterno. Anticonvulsivante tem efeitos colaterais importantes e o paciente se o paciente ainda tiver alta, não teve crise, tiver alta com profilaxia de crise, ele vai ter limitação para diversas coisas, para dirigir, os medicamentos causam sonolência. Agora, é diferente mesmo se eu fiz profilaxia ou se o paciente teve uma crise. Aí é diferente. A gente está falando só de profilaxia e não de tratamento de crise, tá bom? A conclusão dos estudos foi que a profilaxia deve ser feita apenas para crise precoce. Uma crise que é entre 24 horas e 7 dias, em pacientes com aqueles fatores de risco daquele slide anterior, se vocês quiserem que eu volte depois naquele slide para anotar, com nível de evidência 2A, e eu falei, apesar dos guidelines colocar o nível de evidência 2A, não houve redução de desfechos negativos, não teve causalidade direta. Não é recomendada a profilaxia da crise tardia, porque não houve benefício, não houve redução das crises tardias com medicação profilática. A eficácia da fenitoína é a mesma do levetiracetam, ver o que você tem no seu serviço, ver o que é custo, ver o que é eficaz e ver o que o paciente pode. Se o paciente é alérgico à fenitoína, vou usar levetiracetam. Paciente idoso, já tem um BAV de 2º, ou um BAV até de 3º grau, gente, se eu usar fenitoína eu vou matar esse paciente, então eu vou preferir o levetiracetam nesse paciente. E, inclusive, se eu não tiver o levetiracetam, eu vou pesar 1000 vezes antes de iniciar também uma fenitoína nesse tipo de paciente, principalmente idoso, e com bradicardia eu já bloqueio. E, como eu já disse aqui em cima, vou pesar o risco-benefício dos efeitos adversos de doses de cardiopatas, sendo que o risco de eventos adversos, principalmente da fenitoína, chega até 8 a 10% dos pacientes. Gente, as minhas referências foram principalmente a Brain Trauma Foundation e a Academia Americana de Neurologia. Então, todas as referências aqui, se vocês quiserem tirar foto ou depois me mandar um e-mail para receber todas as referências. Usei também o UpToDate, a Organização de Neurologia Americana e site de emergência, principalmente neurológica. Gente, muito obrigada. Vou deixar aberto aí para questões, porque é um tema difícil que, apesar de ter um grau de evidência 2A, ele ainda não demonstrou causalidade direta. Então, você está certo se prescrever, se não prescrever profilaxia também está certo, mas é aquela questão, eu até conversei, sabe, Nath, com o Orlandil, e perguntei para ele, mas se não tem causalidade direta, não tem piora de desfecho negativo, não tem aumento de mortalidade, por que eu vou usar mesmo o guideline orientando? Ele me ajudou nesse trabalho, ele falou assim, olha, Clarice, é o seguinte, os principais guidelines do mundo recomendam. Eu não vou achar que eu sou mais inteligente que os principais
neurocirurgiões, os caras que fizeram os principais guidelines do mundo. E se por acaso houver um evento adverso, ou não evento adverso, que eu estou querendo dizer, algum desfecho clínico negativo, aumentar a pressão intracraniana, o paciente evolui mal, e eu não tiver feito a profilaxia, e o paciente evolui mal, e eu for processada depois disso, o juiz pode falar assim, mas no guideline estava falando que você tinha que usar a droga, por que você não usou? Com grau de evidência, bom, 2A é um grau de evidência até robusto. Então, eu vou deixar aí a mensagem que seria importante usar em pacientes com aqueles fatores de risco que eu deixei bem claros naqueles slides, que se vocês quiserem eu volto naquele slide depois. Viu? É isso, gente. Obrigada. Uma ótima discussão, Clarice. A Marina está pedindo para você voltar nesse slide dos fatores de risco. Volto. Então, aqui os fatores de risco. Então, nesses pacientes aqui, é grau de evidência 2A de usar profilaxia de crise convulsiva. Obrigada, Clarice. De nada. Tiraram foto aqui já. O que vocês acham, gente? A Clarice, né, começou com uma fala que é muito o dia a dia mesmo. A neuro quer passar para todo mundo e a gente não está querendo passar para ninguém. Quem que vocês acham agora, depois dessa discussão? Vocês acham que a gente está passando para menos ou eles estão passando para mais? Acho que as duas coisas, né? Considerando a nossa população também, muitos pacientes são adolescentes, jovens, eu acho que a gente é Para menos, né? Porque o etilismo já entra como fator de risco, né? E aí, igual a Clarice falou, não é só passar a dose de manutenção, né, pelo gráfico, é identonizar mesmo. Porque às vezes a gente olha torto, né? Nossa, tá identonizando esse paciente, então... Eu falei, teria que fazer uma vaga, a gente coloca manutenção, para proteger, porque só no último dia. E fazendo, achando que tá fazendo para mais, né? Não, e eu confesso que eu mesma fazia errado. Eu fazia dose só de manutenção e ainda achando assim, nossa, eu acho que eu estou fazendo para mais. E os neuros, não, tem que fazer. E os neuros prescrevendo também só dose de manutenção e não prescrevendo a dose de ataque. Então, ninguém estava fazendo nada, né? Eu sempre fico convencida quando é isso que a Clarice falou, né? O neuro explica assim: você imagina o desastre que vai ser um paciente que está com esse sangue aí na cabeça se ele abrir um status, né? Se ele tiver uma crise e evoluir para um status. Realmente, então vamos lá, vamos fazer. Mas realmente acho que a gente está fazendo para menos, né? Claro que são os estudos, né? A qualidade moderada a baixa e tudo, mas se você for ver aqui, tem um capítulo no UpToDate que chama epilepsia e convulsões pós-traumáticas, né? E aí, lá nos sumários de recomendações, eles colocam que o curto uso, né, de medicações anticonvulsivantes é recomendado para prevenção das convulsões precoces, igual a Clarice explicou bem, né, e acho que a gente tem que ter essa diferenciação, que é dentro de uma semana, em pacientes que têm alto risco e naqueles que já tiveram crise, né? Então, mesmo o slide, acho que dos mais importantes, esse, né, que a Marina pediu bem para voltar, ver bem quem são os pacientes de alto risco, porque aqueles que têm crise é muito fácil, né? A gente saber que tem que tratar, e justamente por causa do risco de aumento da pressão intracraniana, pela injúria sistêmica e outras coisas. E eles colocam como um grade 1B. Então, aqui já nem eles valorizaram bem mais, né, do que... Mas eu fui ver isso aí direitinho, a referência do UpToDate é daquele Brain Trauma Foundation, o terceiro guideline. No quarto, eles já colocam como 2A. Mas é entre 1B e 2A, isso mesmo. Então, é um grau forte, né? Acho que já é para a gente rever a nossa prática mesmo, né? Muito bom. Complementa bem a nossa semana da epilepsia, né, gente?
A gente podia até, no ano que vem, a gente coloca essa aula na segunda semana da epilepsia, Clarice. Tá bom. Aí, quem sabe o ano que vem haverão novas evidências aí. Pois é. E mais eletroencefalogramas, né? Isso. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Muito obrigada, gente. Obrigada, Clarice, pela disponibilidade aí.